Santa Márcia, você é um dos nomes mais respeitados do mercado farmacêutico nacional pelo que você fez, né? Pelo seu senso fantástico de empreendedorismo, de administração e de gerenciamento. Você criou duas marcas praticamente são muito bem sucedidas hoje no mercado, representam magnificamente o associativismo, mas eu queria que você, com o seu didatismo, que eu sei que vem de um histórico de palestrante, né? Você foi durante muitos anos, que você explicasse para o nosso leitor as diferenças entre Febrafar e Farmarcas, por favor. Ok, bom, então não é muito difícil não. Na verdade, a Febrafar é uma entidade que surgiu já nos anos 2000, mas é oriunda de um modelo de negócio que existe no Brasil desde 1994, que é o associativismo. Em 1994, a gente estava passando por uma transição econômica, saindo de um modelo inflacionário para o plano real, e o Sebrae trouxe, muito inspirado no mercado europeu, esse modelo de associação para o Brasil. Foi uma sugestão do Sebrae. Essa modelagem surgiu a partir daí. E o associativismo em vários segmentos ele teve êxito, mas no mercado farmacêutico ele teve um êxito maior, porque o Brasil já era muito povoado por empresas de pequeno porte de varejo, de farmacêutico. Então, a junção dessas empresas não foi uma tarefa tão difícil, sobretudo porque as farmácias precisavam, naquele momento, entender um novo modelo de gestão. O Sebrae propunha isso. Então, o associativismo nasceu basicamente em 94, 95, 96. A maioria das redes que estão na Febrafar hoje é oriunda desse período. E aí, é óbvio que cada uma numa região diferente, mas muito rapidamente os consultores acabavam sendo o mesmo, a gente começou a se falar, a se juntar. Inicialmente, eu fui presidente de uma federação chamada FAESP, que era do estado de São Paulo só, e depois, numa reunião aqui em São Paulo, num evento, inclusive, da BC Pharma, que era a Convem Pharma, acho que de 99, nós reunimos... Aqui em São Paulo. Nós reunimos todo o pessoal de associativismo e começamos a conversar, e a partir daí, em 2000, surgiu a Febrafar. A Febrafar tem basicamente um pilar muito claro naquilo que ela faz, que é contribuir para o desenvolvimento do empreendedorismo da farmácia independente, fornecendo ferramentas através das centrais. Muito bem. Aí eu venho tocando a Febrafar até 2012. Em 2012, o mercado estava passando por uma profunda transformação novamente, sobretudo uma transformação de modelos de farmácias mais populares, mais voltado para preço. A gente estava naquele momento num desenvolvimento econômico muito grande, esses modelos chamados populares estavam muito na moda, e a gente entendeu que tinha espaço para nós lançarmos uma marca dessa. Então nós surgimos como Farmarcas inicialmente com uma rede ultra popular. Quantas lojas? A gente começou com uma loja lá em Campo Belo, mas foi muito rápido. E o modelo deu muito certo. E a gente começou a desenvolver e começamos... Como eu vinha do associativismo, eu já tinha experiência da gestão, eu sempre tive a preocupação de montar uma associação que fosse bastante completa em relação à prestação de serviço. Daí surge a Farmarcas, como uma empresa realmente que quer ajudar o empresário a administrar, desde que ele permita que a gente faça esse processo. Eu ia perguntar, eu sou proprietário de uma farmácia que é fala-se membro? Associado, nós chamamos. Associado da Farmarcas. Eu posso, digamos assim, sossegar um pouco o facho, sabendo que vocês vão cuidar de mim, dos mínimos detalhes gerenciais, ou não é assim? Eu preciso ter uma participação muito ativa também aí ainda.
Olha, a parte operacional, ela é do empresário. O empresário precisa ou ter uma pessoa ou ele mesmo ser a pessoa que vai fazer essa ação. É importantíssimo, porque a operação do dia a dia, de você comprar, de você repor, de você administrar a equipe, de você fazer os pagamentos, fazer planejamento tributário, fazer planejamento financeiro, continua sendo do empresário. Nós damos todo o suporte aqui, temos treinamento, temos acompanhamento. Mas a estratégia do negócio é da Farmarcas. A estratégia de preço, a estratégia de layout, de comunicação, de apresentação ao público, isso é por nossa conta. Então, o empresário ele tem muito menos trabalho, que ele não tem que ficar se preocupando com isso. A gente é muito rígido em relação ao cumprimento das metas, mas sem o empresário lá do outro lado, a coisa não funciona. Vocês acompanham o desempenho de cada loja? Acompanhamos. Nós temos na Farmarcas assim, um modelo de gestão que eu tenho, que nós chamamos de anjo. É uma pessoa que acompanha o dia a dia da farmácia. É um anjo da guarda. É um anjo da guarda. Acompanha o dia a dia da farmácia, acompanha os indicadores, os números, todos os relatórios. Depois a gente tem uma equipe de analistas que ajuda o empresário a analisar os números e criar estratégias. Aí nós temos o pessoal de marketing, o pessoal de comunicação, o pessoal das redes sociais, que ajuda todo mundo a essa farmácia prosperar, além de toda uma equipe do comercial que vai fazendo as negociações, deixando as ofertas em dia, fazendo tudo o que precisa. A lucratividade é garantida? Nada no mundo é garantido, mas é muito mais fácil você ter lucratividade tendo uma farmácia bem administrada, e a gente preza muito por isso, do que você ter uma farmácia solta. O que a gente faz é cuidar. O nosso grande propósito aqui é ajudar a farmácia a ganhar dinheiro, porque senão não faz sentido ela estar com a gente. Não faz sentido a gente ter empresários descontentes com o que nós estamos fazendo. Então, nós preocupamos muito com isso. Você falou em orientação, né? Para cada etapa da administração, etc. E agora, durante a pandemia, em que as farmácias permaneceram como linha de frente, né? dessa vida absolutamente diferenciada e dramática que nós estamos vivendo, vocês deram alguma orientação específica para se lidar com a pandemia e com o cliente na pandemia? Nós fizemos muito trabalho durante a pandemia. Nossa primeira reunião com o associado foi 17 de março de 2020. De lá, a gente traçou um objetivo. Eu fiz uma analogia para a gente poder olhar o horizonte e disse o seguinte: imagina que nós estamos aqui de um lado do rio e a gente sabe que do outro lado do rio tem uma festa, mas nós não sabemos como vai ser a travessia. A gente vai dar as mãos e atravessar juntos. Tudo o que nós tivermos que fazer, a gente vai fazer junto. Então, de lá para cá, nós fizemos uma série de ações, sabe? Implementação do delivery, implementação de gestão de aplicativos, fizemos toda a revisão de lista de preço, fizemos toda a revisão analítica sobre as questões tributárias que houve de mudança, orientação farmacêutica. Então, tudo isso ele vem contribuindo para que a gente mantenha um ritmo de crescimento acima do mercado, e nós tivemos, e continuamos, inclusive, abrindo lojas. Vocês falaram alguma coisa sobre essa questão, que é uma questão muito importante nesse momento, o chamado kit Covid, né? Aqueles remédios que vêm à tona como salvadores da pátria, sobretudo na fase precoce. Alguma coisa tem a ver? Vocês deram a orientação que tem a ver com isso? Não, porque até porque cientificamente isso não tem comprovação. Sim, mas por isso mesmo. Exatamente. A gente não. Que
Não, a gente não entra nesse nível de detalhe. Cientificamente isso não tem comprovação. O que acontece? Teve algum momento comercialmente falando, durante a pandemia, que esses medicamentos estavam em falta e nosso comercial entrou em contato com os fabricantes, nós conseguimos arrumar volume de estoque para os nossos associados, mas numa compra natural, sem nenhuma orientação nossa sobre indicação do produto. Você começou na farmácia com 12 anos, né? Foi. Loja. Uhum. E você diz mesmo, sem nenhuma vocação, era o que tinha. Era o que tinha. Eu vim de uma cidade muito pequena, né? Quando nós mudamos do sítio para a cidade, meu pai dividiu os filhos. Um foi trabalhar na oficina mecânica, um foi entregar pastel, né? E o outro foi trabalhar na farmácia, é o que tinha. E seu pai vendeu o sítio e depois comprou um caminhão. Comprou um caminhão e em menos de 6 meses perdeu o caminhão e virou motorista dos outros. Virou motorista dos outros? Então, eu ia perguntar, você tem essa experiência bastante precoce, né, com o chão da farmácia, você ficou com 12 anos. Hoje você está, evidentemente, você não está mais atrás do balcão. Uhum. Você está à frente do balcão, de fora da loja, vendo e administrando. Com sua experiência prévia, experiência nesses anos todos, há algum modo especial de se atender o cliente neste preciso momento? Olha, eu tenho para mim que o cliente sempre, independente do momento, ele tem que ser bem atendido dentro da necessidade dele. E a gente sabe que a necessidade desse momento é muito diferente de uma necessidade de um momento de uma normalidade. Sobretudo em termos de aglomeração, orientação em relação a evitar o contágio. Então, nós, por exemplo, orientamos todas as nossas farmácias a colocar aquela barreira de acrílico no balcão para evitar um contato direto do balconista com os nossos clientes. A gente acelerou o delivery, porque a gente tem muita gente que não quer ir na farmácia. Então, esse atendimento por e-commerce. E o cliente, obviamente, como a gente conversávamos ainda há pouco, antes da nossa entrevista, ele tem muita opção. Se você não atendê-lo da forma que ele quer, ele não precisa andar mais de 100 metros para chegar numa outra farmácia. Aquele modelo de farmácia que eu sempre uso o exemplo do seu Pedro Zidói, né? Que teve farmácia no Brás durante 50 anos. Uhum. As pessoas iam comprar uma aspirina, pode pegar com pode pegar até com a mão, não precisa nem pedir para ninguém. Uhum. Mas se ele não estivesse, ia ido dar uma injeção no bairro, ia demorar um pouquinho, a pessoa esperava ele voltar para pegar na mão dele. Uhum. Então isso expressa aquela confiança pessoal que existia. Isso ainda tem algum sentido hoje em dia, não? Tem, assim, é uma raridade. Eu acho que a gente tem que entender que existe o que a gente chama de farmácia de comunidade, onde tem algumas pessoas com carisma enorme, com uma confiança enorme daqueles clientes daquela região e que faz questão de conversar, de comprar. Mas cada vez é mais raro. O grande detalhe e o grande desafio desse tipo de farmácia, como você disse, o cara espera seu Pedro vir na farmácia. Se eventualmente seu Pedro tiver que viajar, seu Pedro tiver com algum problema, essa farmácia tende a ter também um problema de faturamento. Então, esse modelo ainda é um modelo que existe, mas é raro, porque você tem que trabalhar muito para que o cliente daquela região comece a entender você como um diferencial. Mas ainda tem, sim. Pouco, mas tem. O cliente, em sua visão hoje, acima de tudo, ele quer preço? O preço é um componente importante, não tem a menor dúvida que o preço é uma necessidade. Mas só o preço não resolve. O cliente quer preço, mas ele quer entrar numa farmácia que ele encontra os produtos, ele quer entrar numa farmácia que tem um bom layout, ele quer entrar numa farmácia que seja bem iluminada, que seja limpa, que não seja poluída. Então, o preço é um fator. Mas junto com isso, se você não tiver estoque, não tiver bem layoutizado, só o preço não vai ser o suficiente. Hoje a expressão magna, hoje a expressão da moda é assistência farmacêutica, consultório farmacêutico, seja o que for. Você acredita nisso? Assim, se a gente olhar
A farmácia de comunidade, a farmácia de bairro, a farmácia, sobretudo, da Febrafar, ela sempre fez assistência farmacêutica. Não no modelo que se fala agora, de você ter um consultório, de você fazer o prontuário e tal, mas a orientação farmacêutica, a confiança que a pessoa do bairro tem em chegar, perguntar como é que eu tomo esse produto, como é que eu administro esse produto, isso sempre existiu. Tá? Então, a gente continua fazendo. Eventualmente, uma ou outra farmácia nossa, ou parte das nossas farmácias, evolui para ter um consultório. A gente tem bastante farmácia nossa, na Febrafar, principalmente, com consultório farmacêutico. Você não tem um modelo, se a pessoa quiser implantar, vocês não, a partir da Febrafar não, mas várias redes nossas têm. Tá? Mas, assim, é importante a gente entender que a atenção farmacêutica é uma prestação de serviço. A gente não consegue remunerar. E como a gente disse anteriormente, você tem uma questão de preço. E preço é uma questão matemática. A questão matemática é relativamente simples. Preço é a soma de quanto custou o produto, então, por consequência, você tem que ter uma boa gestão da sua compra. Quanto custou para administrar esse produto, então você tem que ter uma excelente gestão do processo. E quanto que você tem de expectativa de ganho naquele produto. Aí a soma desses três dá um preço final. Se eu errar em qualquer um dos três, eu querer ganhar muito da farmácia, ou não administrar bem, ou comprar mal, meu preço vai ser alto. Então, quando eu penso nisso, a atenção farmacêutica entra dentro do custo. Tá? Então, eu tenho que tomar muito cuidado, não estou dizendo que não tem que fazer, mas eu tenho que tomar muito cuidado em que momento eu posso fazer e quanto isso vai me custar. Isso é feito regularmente, isso é feito cotidianamente. A gente faz, no caso da Farmarcas, nós fazemos isso diariamente. Nós temos uma ferramenta que nós usamos da Febrafar, chamado PAI, que é Painel de Aferição de Indicadores. A gente mede todos os meses na farmácia 120 indicadores. A Febrafar também tem, a gente tem várias redes nossas que usa. Aliás, o produto é da Febrafar. Então, esse painel nos permite dizer o seguinte para uma farmácia: olha, o teu custo operacional está em 20%. A média nossa é 18%. A gente precisa olhar onde que você está gastando mais para tirar aqui o custo. Às vezes é na equipe, às vezes é no aluguel, às vezes é na gestão de energia. Então, a gente vai lá e olha junto com o cara e adequa para que ele venha para a realidade. Isso a gente faz mensalmente, em todas as nossas farmácias. Nós estamos aqui na Avenida Paulista, onde fica a sede das duas marcas, né? Isso. Da Farmarcas e da Febrafar. Eu confesso a você, eu já entrei em centenas de firmas, de escritórios, eu nunca vi um andar tão amplo de uma mesma empresa, digamos assim. Impressionante. Quantas pessoas vocês tinham aqui no momento em que estava todo mundo trabalhando aqui? Hoje a nossa equipe total entre Febrafar e Farmarcas é 285 pessoas. É que você não conhece, tem mais um andar, tá? O andar de cima também é nosso. Sim, mas esse andar já é suficiente. Aqui nós temos, nós temos 2.000 metros aqui, mais 1.500 metros no andar de cima. 1.500 metros. Nós estamos no total 3.500 metros. Avenida Paulista. Para quem está assistindo e não tem nessa localização, um dos metros quadrados mais caros do Brasil. Né? Provavelmente do mundo. Do mundo. E você, com o teu sucesso, conseguiu ampliar. Esses funcionários todos têm a sua função específica, evidentemente. Tem. Nós somos, nós somos aqui, tanto Febrafar como Farmarcas, duas empresas GPTW, ou seja, empresas consideradas dentro da pesquisa de uma consultoria mundial como excelentes empresas para trabalhar. Tá? Nós cuidamos muito da nossa equipe, tanto Febrafar como Farmarcas. E eu tenho uma vertical, eu aposto muito em gente, eu só acredito nas coisas acontecendo a partir de gente. Então eu tenho uma vertical igual, tanto na Febrafar como na Farmarcas. Eu tenho um diretor-geral, que na Febrafar é o Neto, e na Farmarcas é o Paulo. Aí depois eu tenho um diretor de operações, marketing e dos processos, que na Febrafar é o Ney, e na Farmarcas é o Ângelo. Aí eu tenho um diretor comercial, que na Febrafar é a Karen, na Farmarcas é o Chacon.
Aí eu tenho um diretor de inovação, que só pensa em inovação, só pensa no futuro. A gente já tem uma equipe de 30 e poucas pessoas trabalhando dentro do departamento de inovação e tem um diretor administrativo que administra as duas empresas, tanto RH, financeiro. Então a gente tem essa equipe e eles têm vários gerentes. Nós temos um gerente para cada 6 funcionários. Então a gente acredita muito e forma muita gente. Vocês estão contratando ainda? Hoje, na pandemia, a gente deve ter contratado funcionários que nem chegou na empresa, nós devemos ter contratado pelo menos umas 20 pessoas. Hoje contratamos 2 pessoas. Começou hoje a trabalhar. Mas não vieram aqui? Não vem aqui não. Trabalha de casa. De casa. Uhum. Agora, vocês tiveram o privilégio, a honra, hoje em dia é uma honra de serem agraciados com o prêmio de melhores empresas para se trabalhar, né? Ambas as empresas. Exato. Aqui se deve, em sua visão, esse... Eu acho que é primeiro o propósito da minha vida. Da onde que eu vim, da origem que eu vim, da forma que eu acredito como que você faz uma empresa, as pessoas estão em primeiro lugar. Sempre. Para mim, as pessoas estão em primeiro lugar. E aí todo o espírito da nossa equipe vem da contratação a partir daí. Eu tenho um RH muito bom mesmo, uma equipe de RH sensacional, e a gente colocou lá que nós queríamos ser considerado uma boa empresa para se trabalhar. Aliás, isso está dentro do objetivo-chave das 2 farmácias no planejamento. Edson, vocês, além do êxito financeiro das suas empresas, você este ano obteve o mérito de estar incluído na relação das grandes empresas, as melhores empresas para se trabalhar, tanto a Farmarcas como a Febrafar. Qual foi o segredo disso? Bom, eu sempre, acho que talvez em função da minha origem, mas eu sempre acreditei muito em gente. Não é possível você criar uma empresa se você não tiver boas pessoas, se você não tiver boas equipes. Eu sempre acreditei nisso, sempre apostei nisso. E as pessoas só são boas se trabalham em lugar que elas estão felizes. Então isso é uma determinação nossa, a partir do RH. Eu tenho uma equipe de RH sensacional e que a gente vai fazendo a seleção das pessoas a partir disso, a partir do perfil que a pessoa tem. Tem uma estrutura muito forte de diretoria, tanto na Febrafar como na Farmarcas, de diretores que são contratados no mercado com capacidade para tocar os seus negócios, mas que acima de tudo tem que vir também com esse espírito de gostar de pessoas. Aí no ano de 2020, logo no início do ano, nós fizemos um trabalho de RH e colocamos isso como um objetivo, ser certificado pela GPTW como uma excelente empresa para trabalhar. Nós já certificamos 2020 e já certificamos 2021. Isso está no nosso plano estratégico até 2025, estar entre as melhores empresas para trabalhar. E no primeiro ano que a gente entrou na certificação, aí você começa a concorrer a diversos rankings. Nós somos a melhor empresa na área de saúde, tanto Febrafar como Farmarcas no Brasil, para se trabalhar hoje. E a gente quer se manter nesse ranking e nessas colocações lá no topo. Trabalhamos para isso. Você, quando você fala da sua biografia, magnífica biografia, desde o garoto de 12 anos da farmácia, como é que chamava a farmácia? Bom Jesus. Bom Jesus. Até hoje, você sempre destaca que só fez até o curso primário, não é? Isso. E a sua escola foi a escola da vida, a sua escola principal. Você é pós-graduado nessa escola da vida, mas não tem educação formal. Para os seus funcionários, você valoriza a educação formal? Muito. Gosta de pós-graduação? Muito. Até aqui, por exemplo, nós pagamos para a nossa equipe parte de todo o curso de graduação, se eles estiverem dentro da área que tem a ver com a empresa, e são várias áreas escolhidas, nós pagamos todo o curso de graduação, nós fazemos todo o curso de pós-graduação da nossa equipe, de mestrado, de doutorado, aquele que eles quiserem, tem auxílio para a bolsa de inglês, e além de tudo isso, a gente tem muito curso em company, a gente trabalha muito fortemente na área na educação. Eu digo que eu sou uma pessoa que deu certo entre muitas que não deram certo porque não estudou. Muitos que não deram certo porque não estudou. Tive a sorte de
começar a trabalhar na farmácia muito cedo e me apaixonar pela farmácia, né? Isso me ajudou muito. E aí eu fui trabalhar numa grande rede, na época não era Raia Drogazil, era só Drogazil. Foi uma excelente escola para mim. Isso me abriu um universo enorme para mim poder estar aqui onde eu estou hoje. Você chegou a gerente, né? Eu fui gerente da Drogazil. Fui gerente. Você nunca pensou em fazer curso de farmácia, por exemplo? Nunca passou na tua cabeça? É que depois que eu comecei, eu nunca mais parei de trabalhar muito. Eu trabalho bastante, assim. Eu digo que eu não faço nada porque eu sou muito apaixonado pelo aquilo que eu faço. Mas eu tenho toda hora tem um evento, uma coisa, algo que eu não conseguiria parar e fazer um curso formal. Também hoje, dado a minha idade, dado até onde que eu cheguei, dado tudo que eu conquistei, não vejo essa necessidade. Eu acho que eu já tenho o conhecimento suficiente para dizer que eu tenho um notório saber sobre o segmento sem ter necessidade de me formar. Mas eu sei e incentivo todo mundo a se formar. Minhas 2 filhas são farmacêuticas, porque eu sei que esse é o caminho. Minhas 2 filhas são farmacêuticas, meu genro é farmacêutico. Mas elas estão no ramo do varejo? Minha filha é que toma conta das minhas farmácias. Quantas são? 38. Puxa vida, ela é farmacêutica-chefe. Ela é farmacêutica-chefe. Cada loja tem uma farmacêutica. Nós temos mais de 100 farmacêuticos nas lojas. Mais de 100 farmacêuticos. Cada farmácia tem no mínimo 2, depois a equipe de reserva, a gente tem mais de 100 farmacêuticos. Você gosta de visitar essas lojas, não? Cara, até gostaria, eu tenho pouco tempo. Das 38 farmácias que a gente tem, deve ter pelo menos umas 15 que eu nunca fui, nem conheço. Às vezes eu visito mais as farmácias dos associados, dos amigos, do que a minha. A gente tem um projeto aqui chamado Brasil Profundo, que eu gosto muito de sair para o mundo aí viajando e conhecer lugares onde as coisas funcionam diferente, porque a gente não vai administrar bem a partir da Avenida Paulista. Tá? Você precisa conhecer em loco o que está acontecendo lá, ver a logística de lá, ver a cidade como que funciona, porque às vezes você vai pedir para um associado fazer uma determinada ação e você olha lá na cidade, ela não tem estrutura para isso, ou a pessoa tem um entendimento diferente. Não dá para você definir estratégia a partir da Avenida Paulista. Então a gente visita muita farmácia. Mas a minha é muito bem cuidada. As minhas são muito bem cuidadas. Você vai visitar ou você vai de surpresa? Geralmente a gente não avisa não, a gente vai de surpresa. Então, eu ia perguntar a você qual a tua experiência absurda, né, nesse mercado do dia a dia, né, modelos de atendimento, modelos de gestão. Quando você entra numa farmácia, você tem alguma ideia de como você gosta de ser atendido? É uma coisa meio padronizada? Ou você acha que depende da farmácia, depende do que você quer na farmácia? Assim, é óbvio que quando eu chego numa farmácia nossa, eu sou conhecido, não dá para ser um cliente surpresa. Sim, mas numa farmácia que você não conhece, sim, não conhece assim, a questão do atendimento, a gente tem que só tomar um cuidado, porque eu sempre digo que atendimento não pode ser diferencial, tem que ser uma obrigação. Você atender bem uma pessoa, seja na farmácia ou qualquer lugar, a partir do momento que você se propõe a ter um estabelecimento, você não pode imaginar que você vai atender mal. Então, cortesia, disponibilidade, eficiência, isso é natural e obrigação de cada uma das empresas. O que você pode ter de diferencial? O preço que você oferece, a estrutura física que você vai atender esse cliente e principalmente disponibilidade de estoque. Coisa mais ruim que tem é você entrar no estabelecimento, não ter um produto, não ter outro, aí você tem uma compra de 4, falta 1. O que você faz? Você compra 3 num lugar e vai comprar no outro, ou você já compra tudo no outro? Ruptura, né? Isso é muito, muito sério, tá? Muito sério. Agora, cortesia, educação, tudo isso é uma obrigação. A fase do chamado empurrômetro já passou. Já passou, mas, já passou. Hoje em dia também recomenda-se que as pessoas façam uma venda correlata do que ele levou, não quer levar outra coisa parecida. Você acha que vale a pena isso? Depende, tem que estar muito bem treinado, o balconista está muito bem treinado e a coisa não tem que ser forçada. Eventualmente isso funciona. Você oferecer para o cliente, de repente, um ômega,
um suplemento vitamínico, alguma coisa assim, mas com o cuidado necessário de saber o seguinte, olha, eu só estou te mostrando um produto que é necessário para a humanidade atual e que a gente tem disponível, mas não pode passar disso. Geralmente as coisas acabam funcionando. Venda casada é sempre uma possibilidade, não precisa ser um medicamento, pode ser uma perfumaria, pode ser você vendeu um shampoo, você oferece um condicionador, você vendeu um creme de barba, você oferece a lâmina. Então, essas coisas acontecem. O atendimento, a disponibilidade do atendimento permite fazer esse tipo de coisa. Muitas vezes é o próprio cliente que pergunta. Eu sei que na tua vida, no teu vocabulário, a palavra mais importante é associativismo, associação, união. Você, inclusive, chama isso de um mantra da tua vida. Isso, exatamente. É a palavra símbolo da tua vida. Exatamente. É impossível hoje fazer sucesso no mundo dos negócios sem esse espírito? Olha, é possível, existe, claro que existe muitos empresários, empreendedores que sozinho faz uma jornada excepcional. Agora, vai muito da estrutura de cada um. Quando a gente está falando de empresários de pequeno e médio porte, o associativismo é o melhor caminho. Tá? Você se juntar aos seus pares e juntos você ganhar força para ter uma condição comercial melhor, para ter uma estrutura administrativa melhor, para ter uma marca mais conhecida, é o melhor caminho. O Brasil, ele é formado essencialmente por 4 tipos de farmácia, eu diria para você. As grandes redes, né, as redes que são corporativas e muito bem administradas, são grandes empresas. O farmácia independente é aquele cara que muitas vezes a gente chama ele de sobrevivente, que ele está ainda a grande maioria. Tem aquela farmácia que nós conversamos ainda há pouco, que eu chamo de farmácia de comunidade, que são pessoas especiais, que têm um atendimento diferenciado e têm muito sucesso. E dentro dessa farmácia independente, você tem aí as 11 mil farmácias que pertencem à Febrafar, que busca de forma conjunta ser mais relevante e ter um nível de administração e de empreendedorismo maior. O associativismo ele poderia e deveria ser uma base para um grupo muito maior de farmácias. O único detalhe é que para você pertencer a uma associação, você tem que às vezes abrir mão das convicções pessoais e fazer parte das convicções coletivas. Não são todas as pessoas que têm esse espírito, mas o mundo poderia ser associativista, que seria muito melhor. Ainda cabem muitas farmácias, né? Tanto na Febrafar como na Farmarcas? É assim, a Febrafar, nós afiliamos redes de farmácia, mas tem muita farmácia que ainda está independente, que poderia fazer parte de uma rede. A Farmarcas, a gente tem um nível de aumento de associado muito rígido, de expansão muito rígido, né? Porque a Farmarcas ela já nasceu com um espírito um pouco diferente, como eu disse, dado a minha experiência no associativismo, a gente criou um modelo de empresa que só tem regras, não tem exceção. E aí o nível de interferência nossa é maior. O empresário, para poder fazer parte do nosso grupo, ele tem que estar disposto realmente a abrir mão da estratégia e deixar isso conosco. Ele tem que se submeter às nossas regras. O que a gente promete para ele é entregar resultado. Mas isso, primeiro, advém do próprio espírito da pessoa. Então, nós começamos na Farmarcas, antes de fazer qualquer tipo de análise sobre o ponto, sobre a farmácia propriamente dito, a gente faz uma análise do ser humano, da pessoa. Se ele não tiver características adequadas àquilo que a gente busca, ele pode ser o empresário mais rico do mundo, que ele não vai fazer parte. Então, esse é o primeiro ponto. Aí depois que ele passa por essa etapa, aí nós entramos na segunda etapa, que é a análise financeira. E por fim, aí sim a gente vai analisar o ponto e autorizar ele montar. Mesmo assim, a gente tem tido um sucesso bastante relevante. A gente tem aberto em torno de 200 a 250 farmácias todo ano. Todo ano? Todo ano. Falando em ano, é impossível não perguntar sobre o futuro, né? Que é o outro mantra das grandes empresas, fazer planos para o futuro, até com antecedência, que era em 2025, está entre
Essa pandemia, que não acaba nunca e, pelo contrário, cresceu muito em dramaticidade e mortalidade, fez os empresários adiarem um pouco, porque o futuro é a pandemia, me parece ainda, enquanto não for todo mundo vacinado. Ainda assim, você faz alguma projeção otimista para o futuro, baseado no que você tem crescido esses anos todos? O setor farmacêutico, o setor de varejo farmacêutico, ele foi pouco afetado. Aliás, ele não foi nem afetado, né? Pelo contrário, em 2020 a gente cresceu acima do que a gente tinha de expectativa. Ele ficou mais dinâmico, é mais difícil uma farmácia independente, sozinha, sobreviver neste modelo, porque a gente passou por um modelo muito de digitalização do consumidor, de digitalização do processo, e a farmácia independente tem dificuldade para isso. Tá? Mas a gente continua em processo de expansão normal. Nós, por orientação minha, muito mais por cuidado, por não saber como seria a travessia do Rio, lá em março de 2020, eu fiz uma solicitação para os meus associados que esperassem um pouco para poder abrir farmácia. Então, nós passamos próximo de 4 meses praticamente sem abertura nenhuma, mas por um pedido meu, muito mais por uma preocupação de não conseguir enxergar o futuro, e a gente continua não conseguindo enxergar o futuro. O futuro é muito incerto. O vírus no Brasil, a gente não tem uma pandemia, nós temos 5.700 pandemias. Cada município administrando de um jeito, fazendo de uma forma diferente. Isso é sempre muito desafiador. Nós politizamos o vírus, né? O Brasil é um país que cada um puxa para um lado e tem ideias diferentes, né? Infelizmente. Mas a gente continua no processo de abertura de farmácia normal, processo de crescimento normal, porque de fato a saúde não foi afetada. Nós tivemos esse mês um aumento anual de preços, de 5% a 10%, e basicamente os remédios todos, teoricamente, tiveram esse aumento, mas muitos não vão ter, porque na prática são vendidos bem abaixo. Ainda assim, a imagem do comércio farmacêutico é sempre de em meio à pandemia subiram os preços, né? Isso talvez seja resultado de ser o único mercado da nossa economia que tem os preços controlados. Isso ainda tem um futuro grande? Ainda vai durar muitos anos isso? Não deveria de ter, né? Não deveria de ter. Eu acho que já passou da hora do governo rever essa política de preço nesse formato. Com exceção, eventualmente, de um ou outro produto controlado, de alto custo ou de lançamentos, que o governo poderia ter alguma política eventual para esse tipo de produto. Agora, o que acontece? Você pega no canal alimentar, se você pegar o aumento dos alimentos, ele é muito maior. Só que sobe tomate hoje, sobe pepino amanhã, sobe limão depois de amanhã, aí você não acaba não dando ênfase para isso. No nosso caso, a única diferença é que a gente tem uma reposição do custo, e esse ano foi inferior, porque o custo foi muito maior, e ele é feito num único dia por decisão de lei. Tá? E aí chama a atenção da imprensa. Tá? Chama a atenção da imprensa. Agora, a gente não pode esquecer que o ano passado a gente não teve o aumento em março, nós ficamos mais 4 meses trabalhando com preço velho, e o aumento foi inferior a 4%. Tá? Esse ano, em função do aumento do dólar, é que foi um pouquinho maior. O Edson, você vai fazer 60 anos, né? É uma glória chegar a essa idade, com a sua forma física e mental e a sua disposição para continuar empreendendo. Você tem algum plano para os 60 anos? Não? Você quer ganhar algum presente aos 60 anos? Não, eu quero o presente da minha vida é meus associados. O presente da minha vida é ver o meu povo prosperando, ver meu povo feliz, ver minha equipe feliz. Esse é o presente da minha vida todos os dias. Eu já tenho tudo o que eu preciso e muito mais do que eu mereço. Então, o que eu quero mesmo é que eu quero que o varejo independente se desenvolva nesse país. Esse é o meu legado, o meu objetivo, o que eu quero entregar para os outros. Não tenho nenhuma pretensão de ganhar mais dinheiro, não tenho pretensão pretensão de nada. Eu tenho pretensão de realmente fazer meu povo feliz. Você
eu faço essa pergunta para todos os meus entrevistados da BC Pharma, porque acho fundamental. Como é que você, pessoalmente, Edson, pai de família, você tem netos? Tenho uma neta. Tem uma netinha, pai de 2 filhas, avô de uma neta. Como é que você tem se comportado, ou tem agido, ou tem se sentido durante essa pandemia, pessoalmente? Medo, reflexão, qual é o teu sentimento mais forte? Olha, medo eu não tenho. Medo eu não tenho. Eu sou uma pessoa que enfrento a vida com muita coragem. Agora, a gente tem se cuidado muito, tanto é que no nosso escritório 100% das pessoas estão em home office. Por outro lado, eu tenho que ter a empatia de saber o seguinte, meu público, o meu povo mesmo são os donos de farmácia e os funcionários lá da ponta. Estão todos expostos. Então, a gente tem feito um trabalho de empatia, de entender essa necessidade de todo mundo estar lá. Esse processo de vacinação que foi aprovado agora no Congresso para que o pessoal da farmácia seja vacinado foi muito importante para a gente comemorou muito, porque é lá que está meu público, lá que está meu povo. Então, eu não tive medo, eu tive essa força de dizer o seguinte, nós vamos atravessar junto. Tá? Infelizmente, a doença é muito violenta, a gente perdeu pessoas pelo caminho, eu perdi associados pelo caminho, a gente perdeu funcionário pelo caminho, mas isso é inerente à nossa vontade ou daquilo que a gente pôde fazer. Mas a gente tem atravessado isso com muita força. Eu sempre apoiando, a nossa equipe apoiando cada associado que precisa em cada momento, entendendo isso, cuidando da família e sabendo que daqui a pouco nós vamos estar todo mundo junto. Edson Tamassa, presidente da Febrafar e da Farmarcas, muito obrigado por sua atenção conosco, sempre muito gentil, sempre muito eficiente nas respostas. Muito obrigado, a revista BC Pharma agradece. Obrigado você, obrigado mesmo. A BC Pharma é um ícone, né? Eu sou apaixonado. Eu tenho dito, eu falei muito esses dias numa reunião da diretoria da BC Pharma, do Rafael, que é o novo diretor executivo, que eu acho que nem vocês imaginam que está lá dentro no dia a dia, a importância dessa entidade. E ela precisa ser mais valorizada por todas as pessoas que fazem o mercado farmacêutico, todas as entidades. Nós temos uma dependência muito grande da BC Pharma na publicação de preço, inclusive hoje, na grande maioria dos estados, a referência para a cobrança de tributo é a revista BC Pharma. Então, a gente tem que valorizar muito isso e eu já me coloquei à disposição do Rafael em tudo que precisar. Muito obrigado. Obrigado a você. Em nome da associação.